Oi pessoal, esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme indonésio que está na Netflix, que é Uma Mulher Comum. Em Uma Mulher Comum conhecemos Mila, que é uma socialite de Jakarta, e logo quando ela surge na tela já se percebe aquela tensão que está sobre aquela mulher e também o seu empenho para fazer tudo certo. Porém, toda aquela existência aparentemente impecável começa a se desfazer. Ela é casada com um homem influente e vive uma vida de luxo, obviamente em uma mansão com seu marido, claro, e com sua sogra e a filha. Mila, então, é a perfeição da elite. No entanto, toda essa pose começa a desmoronar com o surgimento de uma doença misteriosa e, ao ir ao médico, nada descobre, a não ser que pode ser estresse. O que sua sogra e seu marido acham um absurdo, porque, segundo eles, ela tem a melhor vida do mundo, tem o que toda mulher sonha em ter, e por isso ela é ingrata para ter estresse. Então essa coceira na pele começa a desencadear uma crise de identidade profunda, né? Que se intensifica com sonhos e visões de uma menina chamada Angel. Então ela passa a questionar sua mãe, que vive numa boa, né? Às custas do sacrifício de sua filha, que aguenta tudo ali calada, todas as humilhações. E é óbvio que essa humilhação vem por conta do marido, que acha que já dá dinheiro demais para a sogra. Sem contar também, acho que a maior humilhação mesmo é a mãe do marido, né? Além de ter dado uma casa para aquela sogra, né? Como ele fala um certo momento ali, ele ainda tem que, porque aparentemente ela joga, né? Então ela está sempre pedindo dinheiro à filha. Então essa responsabilidade está sobre os ombros também de Mila, e tudo isso vai pressionando-a a ponto de levá-la a um colapso, a ter um colapso. Nessa mansão ali junto com ela tem a empregada que acompanha a Mila desde a sua infância, e também ela traz junto o filho dela. E por falar em filho, tem também a filha da Mila, que não se adequa ali aos padrões de beleza da sociedade, e ela sofre com várias palavras agressivas ali nas redes sociais contra ela. Então a menina é um pouco reprimida em função de sua aparência também. O filme algumas vezes nos faz pensar que vai se transformar em um terror para depois se habituar no drama. Suspense tem pouco, isso porque ele é tão semelhante a algo que já foi visto em outros trocentos filmes, então não traz algum frescor e não oferece o impacto que prometeu. Sim, há um espaço para a desconstrução, para o grotesco íntimo, para a neurose sufocante, que esse tipo de história pode explorar com destreza. Mas tudo isso se desfaz numa narrativa que parece sempre prestes a acontecer, sem nunca realmente acontecer. O roteiro e sua estrutura tornam difícil o envolvimento emocional do público, e o ritmo do filme é muito arrastado. Tem o aparecimento da antagonista, que surge assim do nada, revelando que os personagens não têm profundidade e não se trabalha isso. A própria protagonista não tem evolução, mas também não tem regressão, né? Quem espera uma explosão, aquela virada de mesa durante o café da manhã, o jantar, sei lá, vai ficar na espera. Eu esperava isso. A direção é até esforçada, mas a pretensão de fazer uma obra-prima acaba estragando. O elenco faz o melhor que pode com o que tem nas mãos. Então eu vou falar agora de alguns spoilers. Então a doença era a Mila antiga, aquela que sonhava com a liberdade, querendo sair daquela casca que colocaram, daquele aprisionamento que a colocaram. Como foi colocada nesse aprisionamento, como sua mente se perdeu, sua memória se foi colocada nesse aprisionamento, não sabemos. Porque o que sabemos é que a mãe, porque ela era feia, né, assim, é falado, ela era feia, e a mãe, e assim, não era aceita na sociedade, né, assim, não conseguiria um bom casamento com o marido rico, que era o que a mãe queria. Então ela leva essa menina, obviamente de uma forma involuntária, a fazer uma cirurgia plástica
e mudou completamente o seu rosto e tirou sua memória. Ela de repente ficou com amnésia porque não conseguia lembrar-se de mais nada, até seu nome. E vamos lembrar que ela é uma pré-adolescente, ou era adolescente, eu não lembro. Como é que essa moça perdeu, que essa mulher perdeu sua memória? Não sabemos se ela foi torturada, não sabemos se ela passou por algum procedimento aí psicológico para reverter, ou então colocar uma outra personalidade, sei lá, algum MK Ultra aí, deve ter acontecido, porque não é possível. Então, essa moça ficou como sua mãe queria que ela ficasse. Entra a antagonista, que é uma maquiadora, tô até esquecendo que é uma maquiadora, que quem estava cuidando de tudo ali, esse aniversário ali, dos preparativos do aniversário, era a Mila, mas aí a sogra disse, não, eu vou trazer uma maquiadora, que era uma moça comum, então subentende-se que poderia ser alguém famoso, mas ela não era não famosa. Então eu pensei, pode ser fazer parte aqui da trama, que essa sogra aqui tá querendo colocar ela infiltrada aí, essa moça infiltrada, para que ela quer uma nova nora. Mas não era nada disso. Então, como entender que uma mulher tão chique, chiquérrima, não foi atrás de um maquiador de excelência? Qual o motivo para essa moça, para essa antagonista ser inserida nesse contexto? Esse roteiro não explicou isso, não. Então, tem um ponto aí de interrogação. Então ela vai e de repente essa antagonista aqui, a maquiadora, consegue tudo rápido, ela penetra no coração dessa sogra com alguns elogios, ela já simpatiza com o marido da Mila e vice-versa, ela já olha para a casa toda como se ela fosse dona, com aquele ar de ai como eu queria. Pode até ser que tenha boas intenções, que o roteiro volta e meia faz entender que ela não é tão má, não sei o quê, mas da forma como ela foi colocada ali, cria uma rivalidade entre ela e a Mila, e que ela não... Essa rivalidade feminina que talvez o filme não queria expor, acaba expondo aqui com a entrada da maquiadora, que inclusive faz uma maquiagem nada demais e bem feinha na menina, gente. Que maquiagem foi aquela que a menina disse que foi transformada? Não, filha, você era mais bonita sem aquele negócio na cara. Aí, então, entra essa moça, sem explicação nenhuma, talvez a Mila já querendo que ela substituísse ela, coloca ela no melhor vestido. É tudo tão vazio, é tudo tão sem explicação, que a gente não sabe onde é que esse filme quer parar, o que esse filme quer dizer. E aí toda a explosão da Mila consiste em ela ir para o aniversário da sogra e se revelar, e parece que cometeu um crime, a ponto do sócio do marido, que eles fazem parte da indústria farmacêutica, né? A ponto do sócio, eu não quero mais saber por quê, porque a esposa estava com o rosto com algumas, né, pereba, como diz aqui no Nordeste, algumas bolinhas ali. Olha, não dá para entrar que uma sociedade agisse daquela forma. Eu não consigo entender que todo mundo agisse daquela forma. E aí, toda a explosão dela não consiste em ela expor o quanto que ela é humilhada, ela não expõe as questões da opressão da própria sociedade ali, o desespero pela aparência, que ela poderia fazer um discurso ali raivoso, até seria bom para a própria atriz, né? Cheio de emoção, falando sobre a questão da aparência. Não, sabe, esse desespero de ser o que não se consegue ser. Não tem nada disso. Ela só pega ali o cortador de bolo e dá um negocinho ali no bolo. E isso é um escândalo sem precedentes. E olha que a menininha lá, a filha dela, que é tão oprimida por conta da sua aparência. Tinha até um namoradinho, gente. Não consegui entender. É um filme que quer dizer muito, mas não diz nada. Nada. Como eu sempre coloco esse ponto de interrogação, como a maquiadora penetrou nessa família, que já fez aquela amizade toda. A sogra estava lá chorando, e ela já chega... E daqui a pouco o marido está lá
triste, né? Dizendo ele que está triste pela esposa que tem problemas mentais. Então se entende-se que a mulher vai ser, eles vão falar que a Mila foi lançada no manicômio com problemas mentais e que ali vai ser aquela maquiadora vai substituí-la. Pode isso? Pode. Não. É um final que a gente fica pensando, por que eu assisti até para isso aqui? Para isso aqui? Aí sim, volta. A maquiadora se insere de uma forma que eles são preconceituosos em relação às classes baixas, correto? A sogra é, o marido é, jogam na cara dela o tempo todo que ele dá muito dinheiro para a mãe, dá muito dinheiro a Mila para cuidar da mãe, que ela não seria nada, a sogra joga na cara que ela não seria nada, não seria se não fossem eles. E aí aceitam de repente a maquiadora daquela forma, tá lá o homem já chorando, desesperado ali, e a maquiadora abraçada nele. Tão rápido, gente, isso foi um curso de 2 dias, eu acho. Que ela já foi maquiar ali. Essa maquiadora aqui, eu tenho muita coisa para falar sobre ela. Como ela entrou ali, de sopetão praticamente. Então ela tá maquiando, entra a empregada, e ela só olha para a empregada ali pelo espelho e já reconhece de quem se trata. E aí nós temos, através de um flashback, uma conversa entre ela e a Mila. Depois que ela vai conversar lá com a Mila e se apresenta e tal, nós temos uma conversa, ela dizendo os desejos que ela tinha, né? E a Mila fala do desejo dela, que ela quer ser livre, liberdade. E ela só tem aquela vida oprimida, ela é opressiva por conta da mãe. Então, eu fiquei pensando, por que não separar-se, né? Mas eu li também na Indonésia que os casamentos, para se separar-se, para divorciar-se, tem requisitos. Mas um deles é uma doença. Então ela seria livre de qualquer forma, se ela assim quisesse. Mas o que ela quis foi fugir, vai falar com a filha, e a filha, mesmo oprimida por tudo, mas prefere aquele lugar do que acompanhar a mãe. Então essa mãe não tinha nada ali mesmo, ela não conseguiu cativar ninguém, nem a sua filha ela conseguiu cativar. Gente, é um filme assim, como eu disse, quer dizer muita coisa, tem toda aquela ideia de que existe uma crítica ferrenha à forma que a sociedade vive, a valorizar o que nós somos interiormente, mas enfim, não fala nada, nada. Então essa é a base desse filme, é um filme que tem muito a dizer, porém fracassa terrivelmente, já que eu terminei simplesmente aborrecida com esse final. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Tchau.